Vamos lá. Esses são os personagens que vocês estarão conhecendo e trabalharão com eles durante essas semanas, tá? Que é o Mateus, o João, a Sofia e o Denis. A capa do livro de vocês aí, quando vocês abriram a primeira folha do livro, abriu a primeira, tá assim, ó. Aí tem uma folha auxiliar aqui, ó. Para decidir com segurança, levante aqui e conheça o MTDP, Modelo de Tomada de Decisão ProErd. Você abriu, essa folha serve como marca-página, mas a fórmula da sua vida está aqui, ó. Tudo que você fizer, tudo, qualquer coisa, escolha que você for fazer na sua vida, independente do que seja, se você usar isso daqui, você vai ter um bom resultado. Agora, se você usar isso daqui também, e aquela situação, se você fizer a escolha errada, você vai ter consequências erradas. Então a vida é feita de escolhas. Nós estamos vendo nessa folha aqui, ó, o modelo de tomar decisão ProErd, eles são 4 passos. Coisa simples. Defina, analise, atue e avalie. Vocês estão vendo aí que o defina é simplesmente identificar um problema, um desafio, uma oportunidade. Sempre na vida de vocês vai surgir um problema. Se você foi convidado para uma festa de aniversário, para um jogo de futebol, se a professora marcou uma avaliação, uma prova, se você está pensando em matar aula por algum uso da escola, isso é uma situação, é um problema que surgiu na sua vida. Mas você vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ser uma escolha. Lembrando que você tem opções. Ou você estuda para a prova, ou você não estuda para a prova. Ou você fala com o papai, não fala com o papai. Fala com a mamãe, não fala com a mamãe. Aconteceu algo de errado aqui na escola. Foi um bilhete para casa. Ah, eu vou avisar meu pai, não vou avisar meu pai. Vou avisar minha mãe, não vou avisar minha mãe. Então você tem opções. É o analise. O analise é simplesmente você analisar e ver que essas opções elas vão ter consequências boas e ruins. Consequências negativas e consequências positivas. Aí você vai fazer uma escolha melhor, que vai trazer melhor resultado. Por exemplo, a professora Maria marca uma prova para vocês amanhã. Matemática, por exemplo. Vocês estão sabendo que vai ter prova de matemática amanhã? Agora vocês sabem. Amanhã tem uma prova de matemática. Qual é o problema de vocês? Não, vai ser o estudar é a opção. É uma opção. Ou opções. Você estuda ou você não estuda. Mas qual é o problema? O que ela marcou para amanhã? Do quê? Então uma prova de matemática seria o seu problema. As opções, quais opções que vocês têm? Estudar ou você estuda ou você não estuda. Aí vem as consequências. Você vai estudar para a prova de matemática. Qual é a coisa boa que você tem disso? Vai tirar nota boa. Você estudou para a prova de matemática. Você vai estudar para a prova de matemática. Qual é a coisa ruim disso? Qual é a consequência negativa disso? Você estudou para a prova. Não, mas você estudou para a prova. Qual é a consequência negativa disso? Você pode tirar uma consequência negativa. Hoje à tarde, por exemplo, você tinha lá um treino de futebol, você tinha que soltar pipa, você tinha que jogar play. Porque não vai dar para jogar Isso, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa que você gosta, mexer no computador, no celular, no tablet. Então algumas situações, isso seria uma consequência negativa. Mas aí, nós vamos analisar a outra opção. Eu resolvi que eu não vou estudar para a prova. Eu tinha duas opções. Ou eu estudo para a prova, ou eu não estudo. Então, a outra opção. Eu resolvi que eu não vou estudar para a prova. Qualquer coisa boa de eu não estudar para a prova. Você vai poder fazer um compromisso. Vou poder fazer o que eu quiser na minha tarde. Né? À noite, brincar, jogar no computador, jogar no videogame, né? Jogar no celular. E qual que é a consequência ruim de eu não estudar para a prova? Tirar nota baixa. Vou tirar nota ruim, vou tirar nota baixa. Das duas opções do Atui, eu vou fazer uma escolha, usando as informações que eu aprendi aqui, ó, no Analise. Qual que é a melhor decisão? É óbvio, você já fez uma conclusão. Aí você chegou à conclusão que a sua melhor opção é estudar para a prova. Aí vem 3 perguntinhas aqui no Avalie. A primeira, você fez uma boa escolha em estudar para a prova? Sim. A segunda, como que você sabe que estudar para a prova é a melhor decisão? E no final do ano? Você tomaria essa mesma decisão no futuro, novamente? Sim. Responde a questão. Então o MTDP, o modelo de tomada de decisão ProErd, vai auxiliar vocês a tomar decisões. De
preferência, tomar decisão correta, decisão certa, a que vai trazer melhor resultado para vocês, ok? O ProERD, o significado de ProERD, ó, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Escolar, no estado do Paraná. Ele é aplicado nas escolas públicas e particulares, né, através da Polícia Militar do estado do Paraná e do Batalhão Escolar, né, o BPEC, Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária. Esse programa, ele é de origem americana, vai passando o livro aí, é o livro de vocês que eu estou abrindo aqui, ó, já está lá no DARE. Esse programa ProERD, ele foi adaptado, tá? Ele não é brasileiro, ele segue esse padrão aqui, ó. Esse padrão aqui, ele é norte-americano. Esse ProERD nasceu lá nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, no ano de 1983, tá? Então, o significado de DARE é Drug Abuse Resistance Education. Drug Abuse Resistance Education, que é a tradução Educação para Resistência ao Abuso de Drogas. Então tinha uma escola lá em Los Angeles, onde tinha muitos problemas de disciplina, problemas de violência, e a direção da escola, professores, se reuniram e foram até o departamento de polícia lá de Los Angeles, conversaram com o chefe de polícia, e eles montaram lá um cronograma, né, vamos dizer, uma apostila, aonde o policial lá nos Estados Unidos foi até a escola e passou a trabalhar com alunos e reduziu o número da violência na escola. Conversar agora. Até o final dessa introdução aqui você vai saber o porquê. Então, como eu estava falando, teve essa reunião da escola, então o policial passou a atender, né, as escolas americanas. Então reduziu o número de violência na escola, então foi adaptado esse projeto lá em todas as escolas americanas. Hoje, mais de 150 países a nível mundial já tem esse programa DARE, ou DARE, que é o nome do leão que vocês têm aí no livro. Então esse DARE nasceu lá nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles, no ano de 1983. E o DARE significa Drug Abuse Resistance Education, Educação e Resistência ao Abuso de Drogas. Até aqui tudo bem? Sim. Então vocês estão pegando. No Brasil, aí foi adaptado, veio para o Brasil, e o primeiro estado brasileiro que copiou e traduziu o DARE foi o estado do Rio de Janeiro, tá? Então lá no ano de 1992, o estado do Rio de Janeiro ele pegou lá essa cartilha, adaptou, traduziu, né? E por isso que segue essa folha padrão aqui que vocês viram, DARE ali. E no Rio de Janeiro já tem 27 anos de ProERD. No Paraná, ele começou no ano 2000. Então no Paraná o ProERD já vai, esse ano, 29 de outubro, completa-se 19 anos. Dia 28 de outubro de 2018, o ProERD completou 18 anos de ProERD no Paraná. Próxima aula vocês irão providenciar para nós uma caixinha, uma só. A professora já sabe como é que é o sistema? Professor, fica tranquilo. Então, que aí essa caixinha aqui vai servir para a nossa comunicação. De repente você tem uma pergunta, levantou o bracinho lá, não foi dado o momento oportuno, você vai fazer a perguntinha e colocar na caixinha do ProERD. Tá? Então essa aqui serve para a nossa comunicação. Você pode fazer lá uma pergunta, de repente você tem uma dúvida, de repente ali uma reclamação do policial, pode colocar ali também. Tá? E denúncias. Pode usar na caixinha do ProERD. Então essa caixinha, toda aula, ela fica na mesa do instrutor. Então você vai pegar essa caixinha do ProERD, você, né, vai ter o chefe de turma aqui, vai deixar a caixinha ali para a gente poder ter uma boa comunicação. Porque às vezes o aluno, ele tem dificuldade de verbalizar alguma coisa, de fazer uma pronúncia, ele é tímido, ele é acanhado. Então devido a isso a gente traz a caixinha para facilitar essa comunicação. Às
Às vezes, como às vezes o aluno tem a timidez, ele tem, às vezes quando ele fala alguma coisa, ele tem alguma dificuldade de falar devido a gaguejar. Então, aí já vira um motivo para uma chacota e uma situação de bullying. E não é o que nós queremos. Nós queremos que todos participem de forma ativa. Tá? Seja de forma levantando o bracinho, e falando com o policial, ou fazendo a perguntinha na caixinha do ProErd. Os nossos combinados ProErd, lá na página 4, que são as regras construídas para auxiliar no gerenciamento das atividades. Agora vem o nosso combinado ProErd. Aqui, ó, página 4, ó, do livro de vocês. Combinados ProErd. Esse aqui nada mais é do que uma regra, né? Um regulamento nosso. São 5 só. Coisa fácil. Primeiro, levante a mão para que a pessoa fale cada vez. Então, quando o aluno levantou a mão, se eu tiver blá 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 falando, de repente, naquele momento, eu estava terminando uma explicação ou um comentário e não foi dado o momento oportuno para você fazer a sua pergunta. Então, para isso serve a caixinha. Você faz a perguntinha e coloca na caixinha do ProErd. Se tiver, de repente, a sua pergunta não tem a ver com aquela aula. Então, para mim não fugir do assunto, do tema da aula, vou sugerir que você faça aquela perguntinha num papelzinho e coloque na caixinha. Aí no momento, de repente na primeira aula seguinte a gente já está, porque toda aula a gente vai sortear, se tiver muitas perguntas, toda aula a gente vai sortear 3 perguntinhas e vamos dar seguimento à aula. Tranquilo? Seja positivo, responsável e respeitoso. Um comentário inadequado pode magoar sentimentos e encerrar o nosso debate. Seja educado. Cuidado com as palavras, né? Não esqueça que além de instrutor do ProErd, educador social, o policial moral continua sendo policial militar. Tá? Não queremos ter nenhum desafeto com nenhum aluno e ter que chamar papai e mamãe aqui na coordenação. Aí você já sabe que vai chocar alguma coisa e não vai ser para mim. Tá? Observe e atenda ao sinal de silêncio, luz, câmera. Quando vocês estiverem no blá 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 blá, vai ter aquele momento na aula, vocês vão estar parecendo uma calculadora, um grupo de gralhas da sala. Né? Aí o policial vai falar, luz, câmera! Ação! Epa! De novo, luz, câmera! Ação! Falou ação, cessa. Para-se. Até de respirar. Não, de respirar não. Respirar continua, porque senão vai dar uma parada cardiorrespiratória. Use a expressão alguém que eu conheço em vez do nome da pessoa quando contar uma história. Quando você for contar uma história, levantou o bracinho, policial Paulo, semana passada teve um churrasco na minha casa, e meu tio meteu bastante, aí caiu no chão lá e o cachorrinho na minha boca dele. Levantou o braço, policial Paulo, semana passada teve um churrasco na minha casa, alguém que eu conheço, deu tanto, caiu lá e o cachorrinho na minha boca dele. Você falou a sua história, mas você não contou quem foi. É só para não expor você ao ridículo, tá? Porque às vezes você está tão eufórico com uma aula, em participar e em falar alguma coisa, que você não pensa para falar. Lembra lá do MTDP? Fazer aqueles 4 passos, identificar o problema, né? Então às vezes você fala um comentário, você faz um comentário, melhor dizendo, e esse comentário vai deixar você meio que constrangido posterior. E pode virar alvo de chacota, os colegas zombando de você. E não é esse o nosso intuito. Não é isso que nós queremos. Nós queremos aqui que todos se respeitem. Esse é o fundamental do ProErd. Responda somente as perguntas que você sinta à vontade para responder. Vai ter pergunta aqui também que eu vejo na caixinha do ProErd aí, que é umas macabras. Da mesma forma que vocês ficam acanhados, inibidos, tímidos, responder, o policial também fica, tá? Tem algumas coisas que acontecem. O policial não está vindo fardado hoje, por exemplo, mas o normal é o policial estar fardado aqui, cinto de guarnição, colete, né, balístico, prova de bala, a pistola, ponto 40, tudo completo, policial completo, viatura lá fora. Eu não estou porque no dia 26 de novembro do ano passado, o policial fez uma intervenção cirúrgica, fiz uma cirurgia no joelho, tive que fazer reconstrução de ligamento e menisco. E essa cirurgia rendeu 90 dias de atestado que terminou agora dia 26 de fevereiro. E agora eu estou trabalhando no administrativo. Eu teria que estar lá no pelotão. Mas para não atrasar as aulas de vocês, porque senão não vou conseguir cumprir o cronograma,
né? Então a gente resolveu que Nova Londrina a gente começou antes, porque são 5 turmas, é um dos maiores locais que nós temos turmas, né? 6 turmas, melhor dizendo. Aí nós vamos trabalhar aqui com vocês e com Marilena. Devido a isso, só que o pessoal está vindo meio fardado, né? Só com a camiseta do colégio. Mas a partir de maio, a partir do dia 26 de maio, virá com viatura e virá fardado. Aí vocês vão ver o policial fardado. Como vinha o ano passado. Tá? Esse é o motivo. Porque até então eu não posso usar farda nem viatura, até o momento. Devido ao estado do atestado médico. Por isso. A responsabilidade minha, preparar as aulas, chegar no horário, ensinar informações reais, coisas verídicas, né? Ouvir suas respostas, suas histórias. Esse ouvir suas respostas, suas histórias, vai ter momento que eu vou ter que fazer isso, né? Senão eu não dou aula. Porque vai ter um tal de levantar braço. Policial. Todo mundo tem história. Aí vocês vão ver com o tempo, todo mundo vai querer falar. Então, nós temos uma hora só. É uma aula por semana e essa aula é 1 hora. Nós temos que correr. Já falamos sobre o Defina. Esse aqui vai ser, ó, nós vamos abreviar. Esse aqui é a nossa fórmula para a vida, né? O MTDP, Modelo de Tomada de Decisão ProERD. Para você não, toda hora não falar MTDP. É como você abreviar o ProERD. Porque senão toda hora você tem que falar Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Escolar. Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Escolar. Então eu falo ProERD. Fica mais fácil. Então a mesma coisa aqui, ó, MTDP. Modelo de tomada. Só que eu tenho que saber o significado. Sabendo que são 4 passos. Qual que é o primeiro? E o que significa defina? Qual que é o segundo passo? E o que significa o analise? Qual que é o terceiro passo? E o que eu tenho que fazer com a atue? E o quarto passo, o que é? E o que significa? Ficou fácil, não vamos ter problema aqui, vocês já descobriram tudo, vocês já sabem tudo. Agora já prepara o lápis aí para não se inscrever. Ó. Agora começou a dinâmica da aula. Lembrando que a escolha é sua, tá? Se esse texto aqui se acontecesse com você, que escolha que você faz? É individual, cada um vai fazer o seu. Se acontecesse com você, tá, o texto está aí no seu livro. Está na página 5, ó. Você, nós vamos praticar agora o modelo de tomada de decisão ProERD. Você é o melhor jogador da equipe. Eu time precisa de você em uma competição. Seu melhor amigo, sua melhor amiga, ou convida ou a convida para a festa de aniversário dele ou dela, que será no mesmo horário da competição. Você terá de faltar ao jogo sem escolher da festa. Como você decidiu o que fazer? Primeiro passo, eu tenho que estar com a minha folha aberta, aquela minha folhinha auxiliar. Essa folhinha. Primeiro passo, eu vou identificar qual que é o problema aqui nessa história? Qual que é o problema desse texto? Então, esse é o defina. Mas qual que é o problema? Que se eu for à festa, eu vou poder a competição. Se eu for à competição, eu vou poder a festa. Mas qual que é o problema? Essas são as opções. Eu quero o problema, só o problema. Você tem um problema, qual que é o problema aqui? O problema é que eles não é o mesmo horário. O que é no mesmo horário? A festa e a competição. Isso daí. É pra fazer? O jogo e a festa no mesmo horário. E turbina esse lápis aí, hein? Turbina escreve rápido. Escreve rápido. O analise, eu vou analisar aqui, ó. Essas opções, eu tenho duas. Na verdade, eu identifiquei o meu problema. Quando eu identificar o meu problema, eu vou ver quais são as minhas opções. Quais opções que eu tenho? De ir à festa ou de ir na competição. Perfeito. Isso mesmo. Eu vou colocar lá na frente de opção. Porque aqui, ó, eu vou colocar o sinal de mais, aqui um outro sinal de mais, depois um sinal de menos, e depois um outro sinal de menos.
ficar assim, no seu livro aí. Então eu vou colocar aqui, ó. Tá lá o negativo de cada opção. Aí eu vou colocar quais as opções que eu tenho. A nossa amiga ali falou: ir ao jogo ou ir à festa. Tem duas opções. Aí cada um vai escolher a sua opção. Aqui eu coloco as duas. Diminuir o número de... aumentar o número de alunos. Se eu resolver aqui, ó, eu vou analisar as duas. Vou analisar as duas opções. Então, eu tenho duas opções: ou ir ao jogo ou ir à festa. Eu tenho que analisar essas duas opções. Se eu resolver que eu vou ao jogo, vai ter uma consequência positiva. Ali, ó. Vai ter uma... Se eu for ao jogo, qual é a coisa boa que vai ter? Que eu vou jogar. Que eu vou jogar, que mais? Eu sou o melhor jogador, eu posso ser o artilheiro. Calma, vamos por parte. Primeira positiva. Então, fui ao jogo. O time poderá ser campeão. Serei o artilheiro. Eu sou o melhor jogador da equipe. Poderei ser o melhor artilheiro. Você pode fazer conforme você acha que deve, mas se você tiver alguma dificuldade, pode copiar aqui. Esse análise aqui, ó, é de ir ao jogo. Agora se eu vou à festa. Qual é a coisa boa de ir à festa? A minha amiga vai ficar feliz. E que mais? E eu vou se divertir. Vou me divertir. E que mais? Minha Eu amiga vou vai poder ficar... brincar. Isso. Meu amigo ficará feliz, vou brincar, vou comer doce. Eu achei as consequências positivas, as consequências boas. Eu usei o sinal de mais aqui, ó, consequências positivas. E o sinal de menos, consequência negativa, consequência ruim. O negativo é somente o inverso. O que era bom passa a ser ruim. Mas como assim, policial? O que era bom passa a ser... Uma coisa que é boa passa a ser ruim. Por exemplo, olha aqui, ó. Eu resolvi que eu vou a jogo. Uma coisa negativa de eu ir ao jogo, ó. Isso aqui é negativo, como é que fica esse aqui negativo? Porque a minha amiga vai ficar triste, eu não vou brincar, eu não vou poder comer doce. Vai ficar aqui, ó. Nessa linha. Isso aí eu resolvi que eu vou à festa. Uma coisa negativa, isso aqui é negativo, ó. O time não poderá ser campeão e eu não serei o artilheiro. Isso aí. Consequência negativa. Pronto, tá feito o exercício. Aí aqui, ó, no Atue, você vai escolher uma opção. Aqui você vai, no Atue lá você vai fazer a escolha. Você vai ao jogo, você vai à festa, você não vai nenhum dos dois, você vai aos dois, é você que vai decidir. É você. Que forma que você vai usar para você fazer isso? Depende de você, é a sua escolha. O Atue. Qual que é a melhor escolha? Quem já decidiu aí? Quem que é o topo 1? Qual que é a melhor escolha? Você vai ao jogo ou você vai à festa? Eu vou à festa. Então você vai colocar aqui, ó. Eu irei à festa. Eu irei ao jogo. Eu vou à festa. Eu irei à festa, porque esse meu amigo vai ficar mais feliz. Eu iria na festa, porque se eu fosse minha amiga. Alguém colocou diferente de ir à festa e ir ao jogo? Alguém colocou diferente? E não vai nenhum dos dois? Pai, pode ir nos dois? Você que vai escolher. Eu jogo futebol. Porque eu não sei jogar futebol.
Eu, policial mal, escolhi essa. Eu. Eu também. Eu preciso jogar bola. Mas aqui não tá, aqui tá falando uma competição. De repente, essa competição, você estava no vôlei, você estava no handball. Então eu vou. É uma competição. De repente, você é natação, é atletismo. É uma competição esportiva. Isso aqui são escolhas, cada um vai fazer a sua, tá? Quem colocou ali, ó, eu irei ao jogo, tá certo. Eu irei à festa, tá certo, é a sua escolha. Lembrando que quando você faz uma escolha, essa escolha tem consequência. Você corre um risco, porque você vai correr um risco do seu amigo ficar chateado, você vai correr um risco do seu time ficar chateado. Então, mas é a escolha sua. Posso chamar aniversariante pra ir. Todas. A aniversariante e os colegas dela que ela convidou lá para o aniversário. Aí eu vou analisar lá, ó, o avalie. Você fez uma boa escolha? Sim. Como que você sabe que ir à festa e ao jogo é a melhor decisão? Como que você sabe que ir à festa de aniversário é a melhor decisão? Como que você sabe que ir ao jogo é a melhor decisão? São três perguntinhas. E essas 3 perguntinhas estão aqui, ó. Esse avalie é o mais fácil, porque é sempre em cima da sua decisão. São 3 perguntinhas que você vai responder, sempre em cima do que você escolheu fazer. Então, se você escolheu ir ao jogo, você fez uma boa escolha? Sim. Como você sabe que ir ao jogo é a melhor decisão? Aí você vai colocar a sua resposta. Você tomaria essa mesma decisão no futuro? Sim. Não. Você fez uma boa escolha em ir à festa? Sim. Não. Você que vai responder. Como que você sabe? Tá aqui, ó. Como que você sabe que ir à festa é a melhor decisão? Aí você vai responder. Aí você vai escolher essa daqui. Você fez uma boa escolha em ir à festa e ir ao jogo? Sim. Não. Se eu achar que é sim, vou colocar sim aqui, ó, nova linha. Como que você sabe? Aí você vai. Como que você sabe que ir à festa e ir ao jogo é a melhor decisão? Porque meu time vai ficar feliz, o amigo vai ficar feliz. O time vai ficar feliz. Eu posso terminar o jogo e quando terminar o jogo eu posso ir à festa. A fórmula, como eu falei para vocês, a fórmula que vocês vão se adaptar ou conciliar para resolver esses 2 problemas que vocês assumiram, porque vocês assumiram 2 compromissos. Então vocês têm 2 responsabilidades. Aí vocês têm responsabilidade com a professora na escola, que às vezes ela passa uma atividade de tarefa e o aluno chega aqui e dá desculpa. Ah, eu não fiz porque eu passei o final de semana na casa da minha avó. Passei o final de semana, fui na casa do Joãozinho, do Guinho, do Luizinho, né? Aí eu fui numa festa lá em Luanda e... Então sempre tem uma desculpa. Ah, meu pai levou minha bolsa. Um dia eu perdi a minha bolsa na garagem onde meu pai trabalha e daí estava no quartinho emprestado. Mas mesmo assim, eu peguei um caderno que eu tinha em casa e levei para a escola. Ótimo. Se adaptou àquilo que eu falei. O que você vai fazer, essa adaptação, desde que você tem que estar com o material. Como eu falo para vocês, ó. Vocês têm faltou a aula, por exemplo, faltou a aula do Proerd. Como que você vai? Ou você vai pegar o livro do colega para fazer a correção, ou para ver o que nós aprendemos naquela aula que você perdeu, ou você vai acompanhar lá pelo canal. Acessa lá e veja. Isso aqui você pode. Isso daqui vai auxiliar vocês quando for na 11ª aula, quando vocês forem fazer a prova. Prova? Vai ter prova. É a produção de um texto. Vocês vão fazer um texto sobre o Proerd. Vocês vão escrever sobre o que vocês aprenderam, o que vocês acham do Proerd, o que isso vai ajudar na vida de vocês. Então vocês vão receber informações sobre isso. Podemos passar para outra folha? Terminei essa página, eu vou lá para a página 45. Lição 1.
lição 1. Tem duas perguntinhas na lição 1. A primeira é: a responsabilidade mais importante que tenho é? Fazer tarefa, ligar minha mão no Pode colocar essa aqui. Eu vou colocar tarefa, lógico. A responsabilidade mais importante que tenho é: quem tem bichinho de estimação aí? Ele não come? Vai estar na minha Ele não bebe? O meu come. Por acaso vocês têm algum porquinho no quintal de vocês lá? Agora tem mais uma pra cachorro. Tinha, mas tinha razão. Então, com o meu porquinho. Eu tenho um cachorro. Quem é que cuida dos bichinhos de estimação de vocês? A minha tia. Espero que os bichinhos de estimação de vocês sejam cuidados por vocês, né? Responsabilidade. Eu minha na minha casa não pode deixar minha tia. Aí todo dia eu tenho que comer a cachorro. Eu só não cuido do meu passarinho porque ele brinca. Eu tinha duas Barbie. Aí tem uma segunda pergunta. Na página 45 tem uma segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Na próxima semana, uma responsabilidade Mais importante que eu tenho. nessa semana tentarei ser responsável fazendo. Cada um vai colocar a sua. Nessa semana tentarei ser responsável fazendo. Cada um vai colocar a sua. Vou estudar para a prova. Vou estudar mais matemática. Vou estudar mais. Se eu já fiz alguma avaliação e já me dei mal, vou estudar um pouco. Eles não querem sair agora. Não, você pode ficar tranquilo, pode esperar. Deixa a gente sempre ver. Ela tá dando pouco, tá folgando. Que isso? Muito bom. Eu vou ficar. Primeira vez que a gente ouve isso. Deixa a gente ser recreio. Que empolgação pra aula, hein? Isso é muito bom. Isso é ótimo. Então, na página 45, a primeira a resposta é individual. Tá? Você vai colocar a sua resposta. A responsabilidade mais importante que tenho é... Qual que é a sua resposta? Fazer tarefa, minha mãe e meu pai e revisar o caderno de outras matérias e dar para os professor. Ótimo. E se eu tiver mais de uma responsabilidade? Pode colocar. Pode. Quem mais queira compartilhar aí sua responsabilidade? Vai lá. Ir na escola, fazer a tarefa, dar comida para cachorro, estudar para Ótimo. Obedecer pai e mãe não precisa, né? E o professor também não precisa. Tá bom. Pode falar qual é. Tá certo, tá certo. Nós já sabemos ir na escola, fazer a tarefa, estudar colocar superfície, estudar para a prova e respeitar Ótimo. Mais alguém? A segunda, quem vai compartilhar aí o que? Nesta semana tentarei ser responsável fazendo. O que você vai fazer uma coisa responsável essa semana? E minha aula de estudar, eu fico com tudo, chegar na escola na hora certa. Isso, chegar no horário da escola. Ótimo. É aquele que chega, né? A aula começa às 7h30, ela não chega às 7h45 aqui. O berço estava segurando ele lá, né? Professor, sabe o que eu acho impressionante? Porque eu moro do lado da escola e chego atrasada. Por que será? A cama abraça você e não quer soltar de jeito nenhum, né? Yes. Yes. Vamos lá. Essa é a página 50. A aula de hoje está lá no meu glossário. E as palavras que eu vou colocar aqui, hoje nós só faremos o número 1 e 2. Faremos o número 1 e 2. E as palavras estão aqui embaixo, na palavra-chave. Número 1.
Ser confiável e seguro. As pessoas podem contar com você e você pode contar com os outros para realizar um trabalho ou uma tarefa. Isso é ser uma pessoa responsável. A página 45 é somente a lição 1, tá? A 2 não. A 2 é semana que vem. Não. A lição 1 tá certo. A lição 1 são 2 perguntas. É que tem gente que já está passando para a lição 2. Não, a lição 2 é semana que vem. A lição 1 são 2 perguntinhas. A primeira pergunta. Ó, a primeira pergunta está lá. Ó. A responsabilidade mais importante que tenho é. E a segunda pergunta. Nesta semana tentarei ser responsável fazendo. Essa é a página 45. Lição 1. São 2 perguntas. A lição 2 é semana que vem. Dois. O caminho para tomar decisões seguras e responsáveis, usando 4 passos. Defina. Decisão. Analise, atue e avalie. Decisão. O quê? Você acertou uma letra só. Acertou o D. E um para trás. Decisão proerte. Já tem 2. São 4. Decide. Responsável. Modelo de tomada do proerte. Eu não consigo ler. Eu tô sem óculos. Decisão proerte. É porque Lá em cima eu achei o responsável, coloquei lá no número 1. Quer dizer, eu achei o responsável lá embaixo, coloquei no número 1. Achei o MTDP, lá embaixo, modelo de tomada de decisão proerte. Só que aqui em cima, eu posso escrever modelo? Posso. Só que eu prefiro abreviar porque a palavra é muito grande. Só que lá embaixo, quando eu achar a palavrinha, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou grifar, tá? Lá, eu vou grifar, ó. Eu vou grifar para poder... Porque essas 2 palavras eu já não vou usar mais. Então na próxima semana a gente vai fazer o número 3, 4 e 5, por exemplo. Aí a gente vai achar elas, acharemos elas aqui e não usaremos mais. Sete. Ficava doida, né? Vai lá pra frente, vem pra trás. Essa aqui é a tarefa de vocês. A tarefa é uma coisa difícil de fazer, hein? Só os alunos inteligentes que saberão fazer essa tarefa. Você vai colocar aqui, ó, a responsabilidade que você tem na sua casa e a responsabilidade que você tem na escola. É difícil, hein? É difícil. Eu dei uma dica. Não, isso aqui é tarefa. Eu dei uma dica aqui, ó. Respeitar os pais, os irmãos em casa. Ajudar em casa. Meu ninho. Tem gente que sai de casa ali, né? De manhã, não arrumou o ninho. Chegou meio-dia, vai ficar lá. Da mesma forma, quando for à noite, já tá lá desarrumado o ninho. A cama. Responsabilidade que devo ter na escola. Estudar. Mais. Respeitar o professor. Respeitar o professor. Prestar atenção na aula. Fazer as tarefas, respeitar o professor, os colegas, prestar atenção na aula e cuidar dos Amigos. Cuidar dos amigos, cuidar dos materiais, cuidar dos das carteiras, dos móveis da escola, porta, ventilador, ar-condicionado, quadro, não estragar os materiais que nós temos. Isso é difícil fazer essa tarefa? Não! Só os alunos inteligentes que vão fazer. Eu sou Aí aqui vocês irão pegar. Ô professora, para fazer essa É. Não, mas caso você copiou aí, não tem problema. Porque a tarefa mais difícil que vocês vão fazer aqui vai ser agora. Vocês vão explicar para os pais de vocês
o que é esse MTDP. Tá aqui, ó. Ó, tá no livro de vocês, ó. Em laranja aí, ó. Vocês vão explicar isso para os pais de vocês. E como é conversa em família, toda vez que você ver no seu livro aí, ó, conversa em família, é uma tarefa, uma atividade tarefa. E aqui vocês vão pegar a assinatura dos pais de vocês. Nessa folha. Olha lá, ó, dá uma olhada no slide. Há um local que você pode pegar a assinatura. Há um local que você pode pegar a assinatura. Há um local que você pode pegar a assinatura. Estou indicando. Você pode pegar uma assinatura aqui em cima, pode pegar aqui. Olha lá, ó o espaço que tem. Lá cabe a assinatura da mãe, aqui cabe do pai, aqui cabe da mãe e do pai. Ambos, assinatura de ambos. Porque a tarefa é conversa em Família. Se você, pelo menos, se o seu pai assinar o seu livro, ele vai estar pelo menos olhando o que é esse projeto. Agora, se você não... É a única forma de nós sabermos se vocês estão familiarizados com os pais de vocês. A minha mãe e meu pai, eu quando eu faço a minha tarefa, eles ficam... Ótimo. Dúvidas? Lá na capa do livro de vocês, no final, tem a canção do Proerd e tem... No livro de vocês, toda a página do livro de vocês tem esse www.proerdbrasil.com.br aqui embaixo. Todo mundo viu, né? Sim. Aí, se você colocar na frente aqui, ó, tá no computador ou tá no celular mesmo. Se você colocar www.proerdbrasil.com.br/música, vocês vão baixar aquela canção do Proerd. Se vocês colocarem /gráfica, vocês vão baixar esse livro do Proerd. Porque se você perder esse livro aí, você vai ter que baixar, não tem outro, tá? Então, esse compromisso aqui vocês vão ter que aprender. Sim, porque vai ser a formação. Na formatura. A canção nós vamos... Depois eu vou estar passando a canção para vocês, do Proerd, para vocês estarem já aprendendo a canção. Lá no... Se vocês têm acesso à internet aí, é só... tem a coreografia. Lá no meu Facebook, se você procurar na Polícia Mal, vocês vão ver a formatura daqui do ano passado, do ano retrasado. Ou se procurar na internet, a formatura do Proerd Nova Londrina. Vocês vão ver como é que é a formatura do Proerd. E esse ano eles estão querendo inovar, estão querendo fazer uma coisa mais bonita do que já foi. Todos os anos está muito bonito, muito diferente. E esse compromisso, vocês vão ter que saber decor e salteado. E aquele aluno que se destacar e falar, professor, eu quero fazer o compromisso Proerd, eu quero fazer o juramento. No dia da formatura, ele puxa lá na frente. Só que todo mundo vai falar com ele. Não é só um que vai. Então, ele vai lá na frente. Esse ano a gente vai querer inovar. O aluno vai falar e os outros vão repetir. Dessa forma assim, ó, vamos lá. Eu falo e vocês repetem. Ok? Compromisso Proerd. Pode ler no quadro. Calma, que é assim, ó. Eu. Calma, eu falo e vocês repetem. Eu. Aluno Proerd. Prometo a mim mesmo. Aos meus pais. Aos meus professores. À comunidade. E às autoridades. Aqui presentes. Aplicar. Sempre longe das drogas. E da violência. Assim eu prometo. Viva o Proerd! Esse é o nosso compromisso. Agora vocês imaginam quando tiver com as 6 turmas falando isso, todo mundo ao mesmo tempo. Vai ficar show. No dia da formatura vocês estarão recebendo um certificado, onde vai estar constando a assinatura da professora, do policial e da diretora da escola. Tá? Aí tá aqui, ó. É claro que esse certificado é para mim, né? Eu, Mauro Martins, né? Eu sou aluno meu. Esse aqui eu fiz a apresentação lá na escola. Esse ano eu apliquei no isso. Alguma dúvida sobre a aula? Não! Essa foi a aula de apresentação e a aula 1. E a aula sobre responsabilidade. Então, a partir de hoje vocês terão a responsabilidade de toda a aula estar, toda quarta-feira,
né? Estar com o livro do estudante em cima da carteira. Qual é a responsabilidade que ficou para a semana que vem? Não, mas qual é? Tem uma responsabilidade. Ajudar os pais. Não, no início da aula nós falamos sobre algo que vocês vão ter que ter em cima da carteira aí. O que é? A Duda já fez. Eu já fiz Uma coisa simples, colocar o nome. Tá faltando uma coisa aí, o que mais?